DG ABC Entrevista, oferecimento, Hospital e Maternidade Brasil. Olá, como vai? O programa DG ABC Entrevista está no ar e hoje nós vamos falar de arte. É isso mesmo, eu recebo nos estúdios o artista plástico Rafael Murió, ele que com muita conquista, né, no mundo das artes, está expondo na França mais uma vez, até porque pelo mundo inteiro. Obrigada pela presença, Rafael. Eu que agradeço você, Ju, eu agradeço ao DG ABC, agradeço ao Diário do Grande ABC, né, que conheço há muitos anos e que muitas vezes me deu muito apoio como artista plástico aqui na região. Eu acho que é até obrigação mesmo, né? Chega a ser obrigação de um jornal tão popular aqui na região, tão forte, valorizar realmente quem é da região. Até porque você é são caetanense e já teve casas, né? Lá ainda permanecem estruturadas e tudo mais. Essa sua ligação com o Grande ABC é muito forte. Eu nasci em São Caetano, na rua Capiberibe, né? Eu estou fazendo um livro, então fui atrás das casas que eu nasci ou que morei, né? Dessas casas só existe uma que foi exatamente a que eu nasci. E nesse conjunto de casa, é a única casa que não foi alterada em nada. Que bacana. E eu acabei tirando foto dessa casa. Na segunda casa que eu morei em São Caetano, eu morei em frente à GM. Essa já não existe mais. Hoje lá é um monte de prédio, né? Sim. E aí depois eu fui para São Paulo, porque meu pai nasceu na Moca, né? Ah, perfeito. Então meus pais vieram para cá. Mas aí com o passar do tempo, eu acabei, aquelas coisas da vida, né? Cada vez que eu passava na Anchieta com meus pais e a gente ia para Santos, eles diziam assim para mim e para o meu irmão, que ficavam no banco de trás brigando, né? Ah, sempre. Eles diziam assim, você um dia vai virar padre, né, dentro dessa escola, que era metodista, aquele prédio amarelo. Sim. Né? Então, com o passar dos anos, eu acabei vindo fazer faculdade de comunicação na Metodista. Eu fui da primeira turma da Metodista. Isso eu quero entender, porque você me falou que, assim, na realidade todo pai quer que o filho se forme na medicina, no direito e tudo mais, e o seu pai não era diferente disso. Mas a sua vocação acabou se focando na questão da publicidade mesmo, e você foi o primeiro a passar neste curso de publicidade da Metodista em 1972. 72 e em primeiro lugar. Em primeiro lugar na área de publicidade. Que interessante. E como foi, né, ter esse fomento de um curso que hoje é tão consagrado? Eu tinha, na verdade é assim, né, eu realmente acabei estudando para medicina, né, naquela época era científico, né, então, por causa do meu pai, acabei fazendo científico para medicina. No primeiro ano não entrei, porque isso era muito normal naquela época, naquele momento, né, e eu tinha mais 2 amigos, nós éramos 3 grandes amigos, e um deles disse assim, olha, vai abrir uma faculdade em Rua de Ramos, interessa fazer? Pelo menos a gente garante uma faculdade, né? Eu falei, faculdade do quê? De comunicação. Puxa. Como eu sempre mexi com comunicação, com música, com arte, desde os 9 anos de idade, né? Falei, não, comunicação eu acho que é um grande negócio, né? Fui lá, fiz o vestibular, passei em primeiro lugar, né? E naquele dia também eu conheci a minha mulher. Ai, que legal. De longe, né? De longe. Mas já sabia que seria sua? Olha, eu não sei, mas eu olhei para lá e falei, nossa, olha aquela moça que está ali, né? Que pintura! Depois de 6 meses eu acabei namorando com ela e eu tô casado com ela há 35 anos. Gente, que maravilha! Né? Até a história é bela. Então, nesse momento eu acabei fazendo... E sua esposa é aqui do ABC também, né? Minha mulher, a Selma, é de Santo André. Ai, que bacana. A família toda é de Santo André, ela nasceu na rua Santo André. Olha! Né? E as coisas da vida são muito engraçadas, né? Porque o pediatra dela foi meu pediatra em São Caetano. Ah, gente! Nós fomos descobrir isso durante o tempo que a gente foi namorando, né? Então, você vê como que a vida era para se encontrar. Era para se encontrar mesmo. E... aí convivi muito com o ABC também, né? Em função dela, a maior parte da família dela mora aqui, Perfeito. Né? Mora no ABC. Eu não tenho mais família em São Caetano, né? Na verdade, eu não tenho mais família porque meus pais morreram, né? E todos os irmãos dele, todos também morreram hoje, né? Mas tem os filhos e mantém. Hoje eu moro na Moca, né? Perfeito. E me fala uma coisa, você está falando da publicidade e é claro que sua visão já era muito para frente pelo que você tinha me contado. Ao montar uma agência de publicidade, você pensou o quê? Buscou inspiração na onde? Como funcionou? Veja, como eu vivi uma boa parte da minha vida em São Paulo, né?
Quando eu entrei na Metodista, a estratégia básica era, para mim, era montar alguma coisa na Moca, em São Paulo. Naquela época, 50 anos atrás, né, o pessoal no ABC achava que o que estava de melhor era sempre em São Paulo. Sempre. Né? Então, as grandes empresas, elas não tinham agências do ABC, elas tinham agências de São Paulo. Né? Mas no ABC, principalmente o Rui de Ramos, havia uma grande agência que atendia o grande ABC, e depois da minha turma mesmo, surgiu uma agência que é hoje uma das mais famosas do ABC, a Octopus. Do Paulo César, um beijo pro Paulo César. Eu ia falar, eu acho que eu te conheço de algum lugar, com certeza desse encontro que vocês fazem. Isso, você participa. Nós fazemos o encontro, claro, que né? bacana. Então o Paulo César, ele não começou com a Octopus, né? Mas ele acabou ficando com a Octopus na época, né? Isso mesmo. Então, o Binho, que era um dos diretores de arte aqui do Grande ABC, do Diário do Grande ABC, era da agência. Ai, que legal. Porque a gente montou uma agência experimental, foi a primeira agência experimental da Metodista. Que legal. E nós ficamos 2 ou 3 anos sem pagar a faculdade, só fazendo as campanhas da Metodista. É mesmo? E acabei montando a agência em São Paulo, mas eu nunca tive conta do ABC. Olha isso. Acabei nunca tendo conta do ABC. Acabei tendo contas de São Paulo, fora de São Paulo, mas ABC nunca. Por algum motivo, eu não sei porquê, né? Nós acabamos não tendo conta daqui. Mas eu adoro, né? Adoro. Então, você está falando das reuniões do Paulo, né? Então, o Paulo organiza a maior parte das reuniões dessa turma e as filhas dele também fizeram Metodista, Com né? certeza, Carol, a Larissa. Todos, né? E a gente acaba se encontrando 1 vez, 2 vezes por ano, né? Que legal. E já tem um encontro nosso. Que bom, e com certeza o Social do Diário vai marcar presença. Nosso tempo de internet geralmente é mais curto, né, Rafael? Mas como a gente queria conhecer um pouquinho mais a sua história, e agora tão em evidência, você está expondo no Museu do Louvre, na França, né, em Paris. Eu quero que você me fale um pouquinho sobre isso e também me ressalte esses trabalhos que você tem pelo mundo inteiro, inclusive a China, e você me falou algo fantástico, que eles são os principais compradores, aqueles que pagam realmente pela arte, acima dos Estados Unidos. Então, Exatamente. Isso foi impressionante para mim. Eu comecei, bom, é aquelas coisas do acaso, né? Você tem que estar no lugar certo, no momento certo. Isso é básico para qualquer um, né? Se quiser um dia crescer na vida. Se não estiver no lugar certo, não tem jeito. Então você acredita também, é até legal, porque muita gente de comunicação nos assiste e sempre busca uma inspiração, é muito interessante isso. Você acredita também que você tem de estar no local certo, correr atrás daquilo que você quer, estar neste meio para garantir um sucesso? Eu não tenho dúvida disso, né? Não basta ter sorte. Okay. Você tem que estar no lugar certo. E eu realmente estive no lugar certo num certo momento, e nesse momento eu conheci um grande leiloeiro de arte que viu o meu trabalho, né? E um dia ele falou assim para mim, vamos colocar um quadro seu no leilão? Eu falei, vamos. Aí eu vendi 1, vendi 2, vendi 3. Em 3 anos eu tinha vendido 2.000 quadros. Né? Tudo em leilão? Tudo em leilão de arte. Gente, eu fui um dos primeiros artistas a estarem assim, num volume de leiloeiros muito grande no Brasil. Né? Sem contar os grandes artistas, sem contar um Ademir Martins ou coisa parecida. Né? Mas eu, num certo momento, conheci um monte de leiloeiros que gostaram da arte. E a arte, de alguma forma, ele é mercadológico, né? Por que ele é publicitário e mercadológico, né? Porque basta as pessoas verem que você começa a vender, você começa a criar um certo mercado, né? E os outros também começam a comprar. Então você começa a se valorizar, né? Então você começa a ter um trabalho de investimento, que é o que os grandes artistas têm. Exatamente. Eles trabalharam muitos anos para poder ser o que são, né? E há um consumo da arte, né? Não é uma coisa beneficente, eu não estou pintando por pintar, né? Você também tem essa parte mercadológica. E o Brasil tem uma característica muito interessante. Você sabe que o Brasil, a gente é muito pobre em cultura. Não é a cultura de estudo, é a cultura mesmo de berço, né? Quer dizer, nessa falta de cultura, não existe a cultura de investimento em arte. Então, o artista que realmente quer investir em arte, quer entrar no mercado do investimento, ele tem que ir para fora do país, né? Então, foi o que aconteceu. Eu comecei a ser convidado para ir para outros países, né? E o meu auge foi ser convidado ao Carrossel do Louvre. Né? Então, esse é o 5º ano que eu participo do Carrossel, que eu sou convidado como artista, né? E a visão de Paris é a visão
para a Europa toda. Ali vão os grandes galeristas, né? Dali eu acabo conhecendo uma série de pessoas que acabam discutindo arte comigo e levando para outros países, né? E falam os outros países para mim. Graças a Deus, eu estou na China, eu estou na Rússia, eu estou na Austrália, eu estou na Alemanha, eu estou na maior parte graças a Deus, dos países europeus. Eu estou em Nova York, em Chicago. Galerias. Galerias, ou então em feiras internacionais onde aparecem os galeristas, né? Que legal. Estou em Washington, estou em Miami, né? Então hoje eu estou bastante fora do país. A cada 2 anos eu começo a fazer as exposições no Brasil novamente, né? Porque eu não posso deixar o Brasil. Claro, até porque ficaríamos carentes da sua arte, que é linda. Que é isso, né? Nada disso. Mas eu agora estou preparando as exposições do ano que vem. Esse ano eu não fiz exposição nenhuma no Brasil. Mas vamos esperar, porque daí eu quero dar em primeira mão na coluna social suas exposições aqui no Brasil. Pode ter Com certeza. certeza nós vamos prestigiar também. Rafael, em tempo de internet, como eu falei para você, é mais curtinho. Só para a gente encerrar, a sua arte, ela valoriza o quê? Especialmente as cores, os moldes, o que você valoriza? As cores, principalmente. O meu artista principal é o Van Gogh, né? E no Brasil, meu artista principal é o... Eu acabei de falar o nome dele. O Aldemir Martins, que foi um grande amigo meu e foi quem me deu um grande empurrão na arte. São todos artistas que mexem com as cores. Os impressionistas, em geral, mexem com as cores, né? Quando eu tenho a possibilidade de viajar fora e vou a algum museu, o único lugar que eu fico são os impressionistas. Eu sou apaixonado por eles, né? Existe um filme aí na internet correndo sobre o Van Gogh. Se ele tivesse voltado hoje para ver o que aconteceu com ele nos quadros dele, é uma coisa maravilhosa. Ele não acreditaria, porque ele não vendeu quadro na vida dele, né? Ele precisou falecer, né? Ele precisou morrer para ser valorizado, verdade, né? Verdade. Mas isso, eu trabalho com cores, é isso que eu gosto de trabalhar. Esse daí que você está na França, o Lecoq... O Lecoq, agora o outro nome eu não sei. Não lembro, eu também esqueci, mas é fantástico. Aliás, a gente está mostrando uma foto dele, é lindo. Eu, assim, meu olho até brilha ao falar sobre arte, porque depois que eu tive o meu apartamento, eu vi o quanto uma arte numa casa faz diferença. Ainda tem uma parede em branco, que eu falo que é uma escolha, é como você escolher algo realmente para a sua vida, para você valorizar e olhar, e que todo mundo possa ter essa experiência de valorizar realmente a arte e valorizar quem é aqui do ABC, porque graças a Deus nós conseguimos valorizar quem é da região. Muito obrigada pela sua presença, volte sempre que puder e nos traga a sua bela arte. Eu que quero só agradecer a você, Juliana, ao DG ABC, ao Diário do Grande ABC, agradecer a nossa terra, né, que nasci aqui, né, eu sou santafitense, né, nasci de parteira ainda, nem foi do hospital, né, e agradecer a todos que normalmente, muitas vezes eu acabo andando em Santo André, em São Caetano, né, a pessoa fala, mas você não é aquele artista plástico que nasceu aqui? Eu falo, eu sou, eu devo alguma coisa? Eu falo, não devo nada, não, então tá bom, então tá ótimo, mas eu quero agradecer a todos do ABC, ao Diário do Grande ABC, por estar sempre me dando essa força que me dá como artista plástico. Muito obrigada e volte sempre. Obrigado. E você de casa, espero que tenha gostado do nosso bate-papo. Se tiver alguma dúvida, queira conhecer um pouquinho mais, entre em contato com a gente, dgabctv@dgabc.com.br, e pode mandar sua sugestão de pauta também, que será um prazer te atender. Até a próxima.